Continua o drama dos moradores do Jardim Roberto Benedetti, em Ribeirão, que tiveram as casas invadidas por esgoto na madrugada de ontem. Erro de uma terceirizada da Saerp causou problema. 5 residências da rua Benedito Tórtoro foram afetadas. A água suja subiu pelos ralos de banheiros, encanamentos dos corredores e caixas das calçadas pouco depois da meia-noite. Logo, os vídeos feitos por celulares correram os grupos dos moradores. Neste imóvel, sala e quartos foram tomados pelo barro e não houve tempo de salvar tudo. De primeiro momento, perder não. Só as portas de madeira, né, que deram uma empenada no primeiro momento, e as camas, mas aí a gente vai precisar avaliar ainda certinho qual foi o estrago. Na casa ao lado, o mesmo prejuízo. Até a tarde desta terça-feira, um dos ralos seguia entupido. Num dos quartos, os móveis planejados ficaram encharcados e a limpeza parecia não terminar. Começou gradativamente e de repente foi de uma vez. A hora que eu olhei, a minha casa estava inteirinha alagada, do fundo até aqui na frente. Água com lama, com cheiro ruim, porque vinha junto com o esgoto, e muito barro mesmo. O Miguel correu e desmontou os móveis que pôde. Tudo foi colocado em cômodos mais altos, onde a água não invadiu. O piso de tacos, porém, foi todo perdido, prejuízo que ele ainda não conseguiu calcular. Na hora do desespero, vocês ligaram várias vezes para a Saerp, só que não tinha atendimento? Não, eles falavam que não tinha ninguém de plantão nessa noite. Eu acho que não tem plantão em nenhuma noite nenhuma, né? Na verdade é essa, né? Porque se eles tivessem vindo aqui e tivessem desligado pelo menos a água da rua, não teria esse problema de vazar o esgoto. Porque como caiu o esgoto na água, foi por isso que inundou. Os moradores pretendem mover a ação contra a administração municipal. Vamos reunir todos os vizinhos e a gente vai entrar com um processo para fazer, né, os reparos necessários, até porque a gente estava desde a meia-noite tentando contato com o DAERP, com todos os meios que a gente estava conseguindo ali, né, comunicação. Do jeito que está, não vai poder ficar. O problema não é nosso. O problema é ficar contratando essas empresas terceirizadas que os caras não têm noção nenhuma, poxa. Por que a prefeitura não pegou e não chamou uma empresa ou a mesma DAERP tivesse feito isso? Vamos mover porque foi um erro de alguém. Alguém errou e não ajudaram a gente a resolver. Em nota, a Saerp disse que uma empresa terceirizada causou o rompimento de uma tubulação na rua Benedito Tórtoro e causou todo o problema. A secretaria afirmou que presta atendimento às famílias afetadas e que trabalha para que tudo seja resolvido ainda nesta terça-feira. A reportagem encontrou equipes da Saerp e da empresa contratada que atuavam no local durante a manhã e a tarde. Este engenheiro alerta que, mesmo que o serviço foi terceirizado, a responsabilidade é da secretaria. Ele tem que ter a fiscalização, a supervisão e, no caso, que é mais agravante, que aconteceu esse tipo de problema, não deu assistência nenhuma aos moradores. Ou seja, eles tentaram falar na hora que aconteceu o problema e não tinha nenhum atendimento da Secretaria de Água, né? Ele alerta que as galerias de Ribeirão, em muitos bairros, são velhas. Ou seja, você está esperando que uma rede de esgoto que atendia, vamos supor, 10 mil habitantes, venha atender 50 mil habitantes da mesma forma. É impossível isso acontecer. O problema é que casos de transbordamento de esgoto têm se multiplicado em Ribeirão Preto. Esta consultora de meio ambiente alerta para o excesso de lixo na rede e aposta em educação. Os poderes públicos, às vezes, não entregam para nós o serviço, mas também nós contribuímos quando, por exemplo, fazemos qualquer descarte irregular, qualquer descarte de material que não seja possível ser colocado em uma determinada área, em determinado local. Eu acredito que se nós tivermos um projeto, programas de educação para o saneamento básico, eu acredito que seria de grande valia, tanto para os poderes públicos, como para as empresas privadas responsáveis pela prestação de serviço de saneamento básico e a população de modo geral. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, já está conosco aqui no canal digital da Clube o professor de Políticas Ambientais, Marcelo Marini Pereira de Souza. Professor, infelizmente o que aconteceu aí no bairro Roberto Benedetti, nós já vimos também em outros bairros aqui da cidade. Dentre as possibilidades está o fato da cidade crescer sem ampliar a sua infraestrutura. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Veja,
No caso específico do bairro, no caso o Jardim Roberto Benedetti, ele não é tão antigo assim. Portanto, a questão da tubulação muito antiga ou mesmo sobrecarregada, eu entendo que não valeria muito para o caso mostrado. De uma maneira geral, sim, a tubulação de águas pluviais e de esgoto em especial também é de água. Em alguns locais em Ribeirão Preto é antiga e mereceria uma revisitação. Mas no caso em questão, eu entendo que não deva ser esse o problema. Bem, sendo ou não culpa dessa terceirizada, fato é, responsabilidade final é da Saerp no caso? Não tenho a menor dúvida. O Saerp é o grande responsável por isso, não apenas pela contratação e acompanhamento de tudo que é feito, pela não atuação, né? Eu diria até uma omissão à prestação de serviços e socorro a esse evento. E várias coisas podem ter acontecido. A primeira questão a ser colocada é por que o Saerp não explica direito o que foi feito, né? Jogar às costas da contratada, simplesmente, o que ocorreu ali? Houve um acúmulo de água na rede de esgoto e com isso voltou para as casas? Houve um entupimento? O que aconteceu? E também essa questão de aguardar o morador entrar com uma ação, isso é inconcebível. O Saerp tem que tomar a dianteira disso. Ele, claro, provocou essa situação. Ele que leve uma pessoa, faça a avaliação junto com os moradores e um ressarcimento pronto a tudo isso. O morador não pode ficar à mercê de um longo processo judicial para reaver aquilo que lhe foi dado como prejuízo. O morador tem que ser prontamente ressarcido a esse fato, não tem que entrar com ação, fazer mobilização. O DAERP tem a obrigação, atual Saerp, de indenizar prontamente esses danos, né? Professor, importante alertar também aquelas pessoas, né, que fazem ligações clandestinas, irregulares de água e aí podem acabar atingindo ali a rede de esgoto e causar problema, como que pode ter acontecido aí nesse caso. Sem dúvida alguma. Os munícipes, né, todos nós precisamos entender que tem uma tubulação de esgoto e que tem uma tubulação de água de chuva, de águas pluviais. Não pode misturar, eles são separados, são segregados. Imagine você que a tubulação de chuva é muito maior que a tubulação de água, de esgoto, muito maior. E se você coloca a tubulação de chuva no esgoto, claro, quando chover vai lotar essa tubulação de esgoto e vai voltar para as casas, inclusive a sua própria. Então, esse aspecto é fundamental, que as pessoas tenham profissionais para fazer as obras que tenham qualificação necessária. Sabe, um caso muito comum são aqueles ralos que a gente deixa nos terraços e esse ralinho ele acaba sendo ligado ao esgoto. Chove, enche esse ralo de água e com isso a tubulação de esgoto fica completamente tomada por água. Esse refluxo é possível. Portanto, você toca em um assunto extremamente importante, que é a contratação de pessoas bem qualificadas para as obras. Marcelo Marini Pereira de Souza, professor de Políticas Ambientais. Muitíssimo obrigado, professor, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. As ordens, um prazer é meu.